Em 11 de outubro de 2025, enquanto a NASA emitia um comunicado de 3 parágrafos classificando como evento sem precedentes o blackout de telemetria do telescópio orbital 3I Atlas, a Agência Espacial Europeia adiava por 6 semanas a publicação dos logs completos, citando revisão de protocolos de cibersegurança, 12 horas e 17 minutos de silêncio absoluto. Um satélite de vigilância de objetos próximos da Terra, projetado para operar autonomamente por décadas, simplesmente parou de falar. Quando retomou as transmissões, algo estava faltando. Não apenas tempo, dados. 1.400 gigabytes evaporados do registro. A questão não é apenas o que aconteceu lá em cima. É o que não nos estão mostrando ainda. O 3i Atlas não é um CubeSat experimental. É uma plataforma de 1,4 toneladas, do tamanho de um SUV grande, equipada com 3 espectrômetros no infravermelho médio e um sistema redundante de comunicação que deveria sobreviver até a falha simultânea de 2 transponders. Posicionado em órbita heliosincronizada a 680 km de altitude, ele cruza os mesmos pontos do globo no mesmo horário solar todos os dias, capturando asteroides, cometas e detritos espaciais com precisão de relógio suíço. Seu trabalho é nos avisar quando algo perigoso se aproxima. Mas em 11 de outubro, quem vigiava o vigia? Em 12 horas e 17 minutos, ele completou quase 8 órbitas completas, cobrindo uma faixa que vai do Ártico à Antártica, passando sobre todos os continentes. Durante esse período, seus sensores deveriam ter capturado 2,3 terabytes de dados brutos, imageamento térmico de asteroides, variações de albedo, assinaturas espectrais de compostos voláteis. O sistema de gravação a bordo tem capacidade para 4,8 terabytes. Não havia risco de overflow. Quando o dump de telemetria finalmente aconteceu, com 41 minutos de atraso, apenas 880 gigabytes chegaram às estações de solo. 62% do esperado. Desaparecidos. A lacuna mais crítica? 43 minutos centrados exatamente sobre a passagem pela anomalia magnética do Atlântico Sul, aquela região sobre o Brasil e o Atlântico onde o campo magnético da Terra mergulha mais perto da superfície e partículas carregadas bombardeiam satélites com mais intensidade. Ali, espera-se degradação de sensores, jamais perda total de memória. Na noite de 10 para 11 de outubro, seus telescópios automatizados registraram algo incomum. Um transiente luminoso de magnitude aparente, plus 4,2, durando 11 segundos, alinhado perfeitamente à posição orbital prevista do 3I Atlas. Magnitude, plus 4,2, é o brilho de Saturno visto a olho nu em uma noite clara. Um satélite de alumínio e painéis solares, mesmo em ângulo favorável ao Sol, raramente ultrapassa a magnitude plus 2. A segunda confirmação veio do Observatório Las Campanas, no Chile. 17 minutos depois, outro flash. Magnitude, plus 4,1, mesma assinatura. O terceiro registro foi do Observatório Haleakala, também no Havaí. Magnitude, plus 3,9. 3 estações independentes, separadas por milhares de quilômetros, captando o mesmo fenômeno. Como explicar um satélite de superfície não reflexiva brilhando como um planeta gasoso? Durante os minutos finais do blackout, radiotelescópios civis da rede de monitoramento de banda X, operada pelo Consórcio Interamericano de Radioastronomia, detectaram um sinal pulsado vindo da região orbital do 3I Atlas. Frequência entre 8 e 12 GHz, banda X, usada para comunicações espaciais de alta taxa. O sinal tinha periodicidade exata de 1,37 segundos. Os transponders conhecidos do satélite operam em banda S, entre 2 e 4 GHz, e transmitem em rajadas de dados, não pulsos regulares. A diferença é crucial. Rajadas são pacotes de informação enviados quando há algo a comunicar. Pulsos regulares são beacons, faróis, sinais de presença. Como se algo estivesse dizendo, estou aqui. O sinal durou 4 minutos e 22 segundos. Depois, silêncio. 3 horas mais tarde, o 3I Atlas retomava transmissões normais, como se nada tivesse acontecido. Para atingir magnitude quase 4, o 3I Atlas precisaria estar refletindo pelo menos 40 vezes mais luz do que sua geometria permite. Mesmo considerando um painel solar perfeitamente alinhado ao Sol e ao observador, algo chamado de specular reflection, o máximo teórico seria magnitude plus 1,8. Os cálculos são diretos. A área refletiva do satélite é de aproximadamente 18 metros quadrados. A intensidade luminosa observada exigiria uma área de pelo menos 720 metros quadrados, equivalente a 3 quadras de tênis, ou uma fonte de luz própria. Mas satélites de observação não carregam holofotes. Seus sistemas de energia mal dão conta dos sensores e dos aquecedores que impedem os instrumentos de congelar no vácuo.
A única explicação convencional seria um evento de reflexão múltipla, onde luz solar ricocheteia entre superfícies polidas em ângulos específicos. Mas isso exigiria um alinhamento geométrico com precisão de menos de 1 grau, mantido por 11 segundos, enquanto o satélite se move a 27.000 km por hora. Probabilidade inferior a 1 em 10.000. A lacuna de 43 minutos nos dados recuperados não é aleatória. Ela está centrada, com margem de erro de 90 segundos, na passagem do 3I Atlas pela anomalia magnética do Atlântico Sul. Essa região, que se estende do sul do Brasil até o meio do Atlântico, é conhecida por degradar temporariamente sensores eletrônicos. Partículas carregadas do vento solar, aprisionadas pelo campo magnético da Terra, mergulham mais fundo ali, atingindo satélites em órbita baixa com doses elevadas de radiação. Bits de memória podem flipar, sensores podem gerar leituras espúrias, mas sistemas de gravação de dados espaciais são projetados com redundância tripla exatamente para isso. Cada byte é escrito em 3 chips separados, e um algoritmo de correção de erros reconstrói a informação, mesmo se 2 deles falharem. Perder 43 minutos contínuos exigiria falha simultânea de pelo menos 6 componentes eletrônicos independentes. A probabilidade disso acontecer por acaso, segundo modelos de confiabilidade de sistemas espaciais, é inferior a 0,3%. Ou não foi acaso. O sinal de banda X. Doutora Letícia Mora, engenheira de sistemas de RF do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirma que um sinal pulsado com periodicidade tão estável, 1,37 segundos, com variação inferior a 2 milissegundos, não é gerado por sistemas de comunicação convencionais. É mais parecido com o que usaríamos para sincronização de rede ou como beacon de emergência, mas o 3I Atlas não tem transceptores de banda X a bordo, pelo menos não nos blueprints públicos. Thomas, o consórcio que opera o satélite, liderado pela NASA e pela ESA, nunca listou equipamento de banda X em nenhuma documentação técnica. Se o sinal veio do satélite, há hardware não declarado. Se não veio, algo mais estava transmitindo da mesma posição orbital durante o blackout. Detritos espaciais não emitem sinais de rádio. Pelo menos não deveriam. Em 11 de outubro de 2025, seu centro estava a aproximadamente 28 graus de longitude oeste e 23 graus de latitude sul, sobre o oceano entre o Rio de Janeiro e a costa da Namíbia. A órbita heliosincronizada do 3I Atlas cruza essa região 2 vezes por dia, uma na passagem ascendente, outra na descendente. Mas a lacuna de dados aconteceu apenas em uma das passagens, a descendente entre 14h37 e 15h20 UTC. Na passagem ascendente seguinte, 7 horas depois, os sistemas gravaram normalmente. Por que a anomalia afetaria o satélite em um trânsito, mas não no outro? As condições do vento solar eram estáveis naquele dia. O índice Kp, que mede perturbações geomagnéticas, estava em 2, considerado calmo. Não havia tempestades solares, nem rajadas de partículas. A radiação deveria ser idêntica nas 2 passagens. Quando um satélite perde energia ou sofre falha crítica de software, ele entra em modo de segurança, um estado mínimo onde apenas sistemas essenciais permanecem ativos, enquanto o computador de bordo reinicia. Esse processo leva entre 8 e 45 minutos, dependendo da arquitetura. O 3I Atlas levou 12 horas e 17 minutos para retomar transmissões. Durante esse tempo, ele continuou orbitando, mantendo a atitude estável, apontando seus painéis solares para o Sol. Sabemos disso porque as estações de rastreio óptico continuaram vendo o satélite nos momentos esperados com o brilho típico dos painéis, exceto pelos 3 flashes anômalos. Manter a atitude exige que os giradores de momento, pequenas rodas que giram a 6.000 rotações por minuto para controlar a orientação, permaneçam ativos. Giradores consomem energia. Se houve falha de energia suficiente para derrubar as comunicações por 12 horas, os giradores teriam parado. O satélite teria entrado em tumbling, rotação descontrolada. Observadores terrestres teriam visto variações erráticas de brilho. Não viram. O 3I Atlas manteve controle de atitude perfeito durante o silêncio. Como? Satélites de classe científica, como o 3I Atlas, carregam 2 computadores de bordo, um primário e um backup, que podem assumir controle em segundos se o principal falhar. Eles também têm 2 transponders de comunicação independentes, alimentados por barramentos elétricos separados. Para perder telemetria completamente, você precisa derrubar os 2 computadores e os 2 transponders ao mesmo tempo. Eventos de radiação não fazem isso. Impactos de micrometeoritos podem perfurar um componente, mas atingir 4 sistemas isolados fisicamente, em posições diferentes da estrutura, exigiria fragmentação catastrófica. E nesse caso, o satélite não voltaria a funcionar. A única falha comum que poderia silenciar tudo simultaneamente seria a perda total de energia. Mas os painéis solares do 3I Atlas geram 2,8 kW em condições normais. Mesmo na sombra da Terra,
quando o satélite passa pela noite orbital, baterias de íon lítio mantêm todos os sistemas por até 50 minutos. O blackout durou 12 horas. Se as baterias esgotaram, os painéis deveriam ter recarregado em cada passagem pelo lado diurno, aproximadamente 60 minutos de luz solar a cada 90 minutos de órbita. Em 12 horas, o satélite teve pelo menos 8 ciclos de recarga. Por que levou tanto tempo para despertar? A quinta anomalia está na perda seletiva de dados. Não são apenas 43 minutos de lacuna. A análise preliminar dos 880 GB recuperados mostra que os dados ausentes correspondem exatamente ao imageamento de uma faixa específica do céu. Coordenadas entre ascensão reta 14,30 e 15,20. Declinação entre 15 e 220 graus. Essa região do céu abriga a constelação de Libra, partes de Virgem e Escorpião. Nada de especialmente interessante ali, exceto por um detalhe. Em 11 de outubro, o asteroide 9099-482 Apophis estava transitando por declinação Plausian de 18 graus, bem dentro da faixa perdida. Apophis é famoso. Em 13 de abril de 2029, ele passará na apenas 31, 600 quilômetros da Terra, mais perto que os satélites de GPS, um dos sobrevoos mais próximos já registrados para um asteroide de 370 metros de diâmetro. O 3I Atlas tinha como missão secundária mapear Apophis em múltiplos comprimentos de onda durante 2025, construindo um modelo térmico e composicional detalhado antes do encontro de 2029. A janela de imageamento de outubro era crítica, com Apophis visível em ângulo favorável e a uma distância ainda mensurável para a calibração de instrumentos. Agora, essa janela se foi. Coincidência? Existem cerca de 34 mil objetos rastreados em órbita terrestre com mais de 10 centímetros de diâmetro. Abaixo disso, as estimativas falam em 130 milhões de fragmentos, entre 1 e 10 milímetros. Um detrito de 3 milímetros, viajando a 10 km por segundo em órbita contrária, carrega energia cinética equivalente a uma bala de rifle. Seria suficiente para perfurar painéis, danificar a eletrônica exposta, mas o 3I Atlas continua operacional. Suas imagens pós-blackout mostram resolução espectral inalterada. Se houve impacto, não atingiu nenhum componente crítico. Além disso, impactos geram detritos secundários, fragmentos ejetados que criam assinaturas detectáveis por radares de vigilância espacial. A rede de radar do Comando Espacial dos Kilimanjaro, que monitora objetos acima de 5 centímetros, não reportou nenhuma nuvem de fragmentos nova na órbita do 3I Atlas. Essa hipótese não se sustenta. Bugs de código podem travar computadores, e em ambiente espacial, um travamento pode demorar até que ciclos térmicos ou resets automáticos limpem a memória. Mas o 3I Atlas roda 2 sistemas operacionais diferentes, desenvolvidos por equipes separadas, precisamente para evitar que um bug comum os derrube simultaneamente. Além disso, logs de telemetria dos dias anteriores ao blackout não mostram nenhuma anomalia, nenhum erro acumulado, nenhum sinal de degradação de performance. O satélite estava operando dentro de parâmetros nominais até o minuto exato em que parou de transmitir. Falhas de software raramente são tão abruptas. Elas geralmente deixam rastros, mensagens de erro, tentativas de restart, comunicações parciais. O 3I Atlas simplesmente desapareceu por 12 horas. Depois voltou sem mensagens de diagnóstico, sem relatórios de exceção, nada. Como se tivesse sido desligado deliberadamente e religado depois. Tempestades solares intensas já derrubaram satélites antes. Mas em 11 de outubro, o Sol estava em período de atividade baixa a moderada. Não houve erupções de classe M ou classe X nas 48 horas anteriores ao evento. Magnetômetros terrestres, que medem a intensidade do campo geomagnético, não registraram nenhuma perturbação significativa. Se houve pulso eletromagnético, ele foi localizado, atingindo apenas o 3I Atlas, sem afetar os outros 47 satélites que orbitavam entre 650 e 700 quilômetros naquele momento. Isso não é fisicamente impossível, mas exigiria uma fonte direcional, algo como um feixe de micro-ondas de alta potência, e isso nos leva a um território desconfortável. 3 países possuem capacidade demonstrada de interferir em satélites: Estados Unidos, Rússia e China. Todos desenvolveram armas anti-satélite, desde mísseis cinéticos até lasers de alta energia e sistemas de jamming eletrônico. Em teoria, um sistema de guerra eletrônica poderia bombardear um satélite com sinais de rádio intensos, sobrecarregando receptores, forçando resets, ou até queimando componentes. Mas o 3I Atlas é um satélite científico civil, operado por um consórcio internacional que inclui agências de 14 países. Atacá-lo seria um ato político de proporções enormes, sem benefício estratégico claro. Ele não carrega sensores militares, não espiona ninguém, apenas observa asteroides. Por que alguém o silenciaria? A menos que ele tenha visto algo que não deveria ter visto.
ou a menos que alguém precisasse garantir que ele não visse Apophis naquele momento específico. Outro objeto funcional, não catalogado, operando na mesma altitude. Existem satélites militares classificados, cujas órbitas não são publicadas. Existem restos de missões antigas, estágios superiores de foguetes que falharam em deorbitar, cápsulas abandonadas de programas soviéticos dos anos 70. Se o 3I Atlas se aproximou demais de um desses objetos, protocolos de segurança poderiam ter desligado seus transmissores automaticamente para evitar colisão ou contaminação de dados, mas isso não explicaria os flashes de luz, nem o sinal de banda X, nem a perda seletiva de dados sobre Apophis. Cada explicação cobre uma anomalia, mas nenhuma cobre todas. É como se estivéssemos olhando para um quebra-cabeça onde as peças não pertencem ao mesmo conjunto. Alguns sugeriram que o 3I Atlas poderia ter sido alvo de um teste de arma espacial não divulgado. Outros levantaram a possibilidade de que o satélite tenha capturado algo que governos não querem discutir ainda, talvez um objeto em rota de colisão com a Terra que exigiria preparação civil massiva. Há até quem especule sobre fenômenos naturais ainda não compreendidos, erupções de plasma da ionosfera ou interações entre o campo magnético terrestre e partículas de alta energia de origem desconhecida. Nada disso pode ser descartado categoricamente, mas também nenhuma dessas hipóteses tem suporte de dados suficiente para ser afirmada. O que temos são perguntas e silêncio institucional. A NASA emitiu seu comunicado 3 horas após o 3I Atlas retomar transmissões. 3 parágrafos. Nenhum detalhe sobre a causa, apenas a confirmação de que houve interrupção temporária de telemetria devido a evento não nominal em investigação. A Agência Espacial Europeia, responsável pelo segmento de solo e pelo processamento inicial de dados, disse que os logs completos estariam disponíveis após revisão de protocolos de cibersegurança. Isso foi em 12 de outubro. Hoje, passadas 6 semanas, os logs ainda não foram publicados. Revisão de cibersegurança geralmente leva entre 72 horas e 2 semanas. 6 semanas sugere algo além de procedimento padrão. Sugere filtragem, redação ou espera por autorização política. O consórcio que financia o 3I Atlas inclui contribuições de 14 países. Decisões sobre liberação de dados em missões multilaterais podem emperrar em burocracia diplomática, especialmente se houver suspeita de que algum membro do consórcio esteve envolvido no incidente. Enquanto isso, a comunidade científica que dependia dos dados do 3I Atlas para publicações entrou em modo de espera forçado. Pelo menos 4 artigos sobre composição química de cometas que usariam dados de outubro tiveram suas submissões adiadas. Um grupo da Universidade do Arizona que estuda variações sazonais em asteroides do cinturão interno perdeu a janela de observação de 3 objetos, que só voltarão a posições favoráveis em 2027. E o consórcio internacional que planeja missões de defesa planetária contra Apophis precisa dos dados de calibração que o 3I Atlas deveria ter coletado exatamente na janela perdida. Sem esses dados, os modelos de trajetória para 2029 carregam incerteza adicional de 1,2 km na distância de máxima aproximação. Pode não parecer muito, mas em um sobrevoo a 31. 600 km, onde a gravidade da Terra vai deformar a órbita de Apophis de forma complexa. 1,2 km de incerteza podem significar a diferença entre um trânsito seguro e a necessidade de evacuar satélites de comunicação. A próxima janela crítica de imageamento do Apophis acontece em março de 2026. Se os sensores do 3I Atlas foram danificados ou descalibrados durante o blackout de outubro, e se a equipe de solo não conseguir corrigi-los até lá, perdemos a última chance de refinar modelos antes do sobrevoo de 2029. Apophis não representa risco de impacto em 2029, isso está bem estabelecido. Mas o encontro é uma oportunidade científica única. Um asteroide desse tamanho passando tão perto permite medições de composição interna, estrutura gravitacional, efeitos de maré da Terra sobre um corpo sólido. Nós nunca tivemos essa chance antes. Se o 3I Atlas não estiver operacional, as alternativas são limitadas. Telescópios terrestres podem fazer observações no visível, mas o infravermelho médio, essencial para mapas térmicos e detecção de minerais hidratados, fica bloqueado pela atmosfera. Outros telescópios espaciais, como o James Webb, têm agendas lotadas e não podem ser redirecionados facilmente. Perder o 3I Atlas é perder o único instrumento dedicado a essa tarefa. Se 12 horas foram suficientes para comprometer um satélite crítico, quanto tempo seria necessário para silenciar toda uma rede de vigilância espacial? Existem cerca de 20 observatórios orbitais dedicados a rastreamento de Near-Earth Objects, distribuídos em órbitas baixas, médias e geoestacionárias. A maioria compartilha arquiteturas de comunicação semelhantes, transponders em banda S, sistemas de controle de atitude baseados em giradores, computadores de bordo de fabricantes europeus e americanos.
Se há vulnerabilidade comum, seja de hardware, software ou protocolo, um ator com recursos suficientes poderia explorar isso sequencialmente. Imagine 3 ou 4 satélites ficando mudos ao longo de alguns meses. A comunidade científica ficaria cega exatamente quando precisamos de mais olhos no céu. O número de asteroides potencialmente perigosos descobertos por ano cresceu de 12 em 1998 para mais de 300 atualmente. Isso não significa que há mais asteroides. Significa que estamos encontrando os que sempre estiveram lá. Se pararmos de procurar, voltamos à ignorância. A União Astronômica Internacional mantém um centro de coordenação de dados de pequenos corpos, que agrega observações de múltiplas fontes. Se um telescópio falha, outros podem cobrir parcialmente a lacuna. Mas a capacidade de imageamento no infravermelho médio é escassa. Apenas 5 instrumentos orbitais operam nessa faixa, e o 3I Atlas era o mais sensível. Repor um satélite desse porte levaria entre 5 e 8 anos, desde o design até o lançamento, a um custo estimado de 850 milhões de dólares. Nenhum consórcio aprovou financiamento para backup. A estratégia sempre foi manter o 3I Atlas funcionando o máximo possível, estendendo sua vida útil original de 10 anos através de manobras cuidadosas de economia de propelente e ciclos de hibernação parcial dos sensores. Ele completou 8 anos em órbita. Esperávamos pelo menos mais 7. Agora, não sabemos se ele vai durar até março. Um pequeno satélite de serviço, equipado com câmeras de alta resolução e braço robótico, poderia ser lançado para rendezvous com o 3I Atlas, inspecionar sua estrutura externa, procurar sinais de impacto, antenas danificadas, painéis desalinhados. Missões de serviço orbital já foram feitas antes, mais notavelmente, nos reparos do Telescópio Espacial Hubble. Mas essas operações custam centenas de milhões e exigem a aprovação de múltiplas agências. O custo político de admitir que precisamos inspecionar o satélite porque não sabemos o que aconteceu pode ser mais alto que o custo financeiro. Além disso, aproximar-se de um satélite em órbita operacional é tecnicamente arriscado. Se a manobra falhar, você cria detritos. Se for bem sucedida, mas o satélite interpretar a aproximação como ameaça, protocolos de segurança podem desligá-lo permanentemente. Estamos em um impasse. Precisamos de respostas, mas buscá-las ativamente pode destruir o único instrumento que queremos salvar. Construímos o 3I Atlas para nos avisar de ameaças vindas do espaço. Mas talvez a ameaça não venha de asteroides desgovernados. Talvez venha da nossa própria incapacidade de proteger a infraestrutura que nos protege. A órbita terrestre baixa está cada vez mais congestionada. Megaconstelações de satélites de internet adicionam milhares de novos objetos por ano. Detritos de testes de armas anti-satélite circulam em nuvens letais. Colisões acidentais se tornam mais prováveis a cada lançamento. E agora, pela primeira vez, vimos um satélite científico de grande porte ficar inexplicavelmente mudo por meio-dia, brilhar como uma estrela e perder dados sobre um asteroide que cruzará nossa órbita em menos de 4 anos. Se isso é o novo normal, precisamos repensar toda a arquitetura de vigilância espacial. Redundância não é mais suficiente. Precisamos de diversidade. Instrumentos terrestres, orbitais, posicionados em Lagrange, talvez até sondas acompanhando os objetos mais perigosos em suas próprias órbitas. Mas isso exige coordenação internacional em escala sem precedentes, e vontade política que, francamente, não vejo. Talvez os logs de telemetria, quando finalmente forem liberados, mostrem uma sequência banal de falhas em cascata, algo que engenheiros poderão corrigir com uma atualização de software ou ajuste de parâmetros de controle térmico. Talvez os 1,4 terabytes perdidos sejam irrecuperáveis, mas os sensores provem estar perfeitamente calibrados e a missão continue como planejado. Ou talvez descobramos que algo testou nossos limites, empurrou nossos sistemas até o ponto de quebra e depois recuou antes de causar dano irreversível. Um aviso, não um ataque. Se for isso, a mensagem foi recebida. Estamos vulneráveis e temos 4 anos para nos preparar, não apenas para Apophis, mas para o que mais possa estar lá fora, orbitando silenciosamente, esperando. Se você achou essa história relevante, compartilhe com quem também deveria saber. E se tiver dados, análises ou trabalha em alguma agência espacial e pode falar, os comentários estão abertos. Transparência não é opcional em ciência, é o único caminho. O universo não precisa de nosso consentimento para continuar acontecendo. Ele se move, indiferente, enquanto tentamos acompanhar. Mas de vez em quando, alguma coisa lá fora parece pausar, parece olhar de volta. E no silêncio que se segue, carregamos a única certeza que temos. 12 horas podem mudar tudo, ou nada.